Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecer a você que escreveu recentemente, dizer a você curta, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Amém? Lembrando a você que esse canal é um canal de estudo da Palavra de Deus e aqui a gente só fala só de Jesus, não fala de outra coisa. Não estamos aqui preocupados em falar de A ou de B, não. Falar só de Jesus, que ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o nosso objetivo aqui só é falar de Jesus. Amém? Hoje, nossa breve palavra vai ser no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6, que é a introdução do capítulo 4 diz assim, a unidade da fé. A unidade da fé. Efésios capítulo 4, versículo 1, que diz assim, rogo, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6, a unidade da fé. O título da nossa palavra é Salvos para andar em unidade. A tradução vai dizer assim, Paulo falou do poder extraordinário de Deus, Efésios capítulo 3, verso 20, que diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, tá vendo? Ele é muito mais poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, Deus. Aí diz agora, mas o próprio apóstolo ainda é prisioneiro, né? Ele é prisioneiro de quem? De Cristo, para fazer a vontade de Cristo. Em vez de exigir liberdade, usa sua condição de sofredor por Cristo para, né, acrescentar peso ao apelo aos cristãos em Éfeso para viverem de modo que glorifiquem ao Senhor. Veja, ele mesmo preso, não está preocupado que ele está preso. Ele pede, ele não exige liberdade, né? Ele não exige liberdade, ele está preso. Ele usa a condição de sofredor por Cristo para acrescentar peso ao apelo aos cristãos em Éfeso para viverem de modo que glorifique ao Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, verso 1, que de rogo, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Andar com dignidade, andar glorificando o nome de Deus, que é isso que ele está pedindo aos cristãos em Éfeso. Olha, ande com dignidade da vocação de que você for chamado. Isso que ele está dizendo, né? Que ele diz assim, ele faz um apelo aos cristãos em Éfeso para viverem de modo que glorifique ao Senhor, para viver de modo que glorifique a Deus, porque o cristão ele é chamado para glorificar a Deus, então tem que viver de modo que glorifique a Deus, não que envergonhe a Deus, mas que glorifique. Continuando, conforme foi explicado nos capítulos de 1 a 3, esse é o chamado dos cristãos, né? Nós somos chamados para glorificar a Deus. Isso que diz, a palavra de Deus diz, em tudo dai graça, porque em tudo nós temos que glorificar a Deus. Nossas crenças devem se manifestar no modo em que vivemos. É claro, se nós somos crentes, tem que andar como crente. Nossas crenças têm que se manifestar no modo em que vivemos. Se é crente, tem que andar como crente. Não como andar de acordo com o mundo anda mais, não, porque é nova criatura. Tem que andar em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17 vai dizer o quê? Quem está em Cristo, nova criatura, Escritura se fez novo, então tem que andar em novidade de vida. Uma das características que devemos demonstrar é a humildade, não porque somos inferiores a outros, mas porque, né, não nos consideramos melhores do que outros. É claro, nós não somos inferiores, então também não somos superiores. Nós somos dependentes uns dos outros e nós temos que ajudar uns aos outros, não se achar superior a ninguém. Crente, ele não é superior a ninguém, pelo contrário, ele está aqui para servir aos outros, como Cristo disse. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir.
Ele demonstrou toda a sua humildade, servindo a todos. E dessa mesma forma tem que ser nós. Aí quando ele vai dizer, Cristo demonstrou que a humildade é a base para o serviço, a honra, o respeito e o amor por outro. Tá vendo? A honra e o respeito e o amor pelos outros. Não mostrar superioridade, não, eu sou fulano e ninguém é melhor do que eu e eu faço e aconteça, não. Pelo contrário, nós somos igual a todo mundo. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, não ser superior a ninguém, não se achar que é melhor do que ninguém, não. Nós somos igual a todo mundo. E essa é a base do cristianismo, humildade, ser humilde como Cristo é, que ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós temos que ser igual a ele. Também somos chamados a andar com mansidão, ou seja, a ter consideração pelos outros e não procurar dominá-los. Não dominar ninguém, nem mandar em ninguém. Nós temos que ter respeito por todo mundo, amar a todos, independente da crença dele, nós temos que amar a todos, como Cristo amou. Da mesma forma tem que ser nós, viver em amor com todo mundo, né? Viver em amor com todo mundo. A fim de sermos mansos, precisamos ter paciência para conter o desejo de buscar vingança ou fugir daqueles que nos perturbam, é claro. Às vezes uma pessoa está nos importunando e nós vamos querer se vingar dele, não. Como crente nós não podemos fazer isso. Pelo contrário, nós vamos orar para que Jesus alcance ele, para que ele possa mudar as atitudes e mudar os pensamentos. E não estar agindo, querer agir com vingança ou não querer fugir de perto dele porque ele está nos importunando. Nós não vai orar, que Jesus possa alcançar ele também. É isso que nós devemos fazer. Por isso que ele diz, a fim de sermos mansos, precisamos ter paciência para conter o desejo de buscar vingança ou fugir daqueles que nos perturbam. A paciência nos permite suportar as atitudes, comportamentos e imperfeições de outras. Efésios capítulo 4, verso 2, que diz aí, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós temos que suportar uns aos outros em amor. Paulo, em certa passagem bíblica, vai dizer, considerai os fracos, suportai os fracos, que tem gente que é fraco. E nós temos que suportar uns aos outros, entendendo a condição dele, vendo que ele, muitas vezes, está com algum problema. E não, nós temos que suportar uns aos outros. Com o quê? Com humildade e mansidão, com longanimidade. Né? É isso que nós devemos fazer, suportar uns aos outros. É demais. Entre os cristãos, conforme Paulo lembra a seus leitores, ele diz assim, humildade, mansidão e paciência promovem a unidade e amor entre os cristãos, conforme Paulo lembra a seus leitores, Efésios capítulo 4, verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque quem está em paz, ele tem amor uns para com os outros. Quem não tem paz, ele não tem amor por ninguém. Porque ele não está em paz, mas nós que somos crentes tem que andar em paz com todo mundo. Hebreus, capítulo 12, verso 14, né? O Hebreu 14, 12, se não estou enganado, que diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 14, 12. 12, 14, uma coisa assim, que vai dizer isso. Então, nós devemos estar em paz com todos, promovendo sempre o vínculo da paz. Ele diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade dos cristãos tem como base a Trindade. O Espírito Santo é quem chama tanto judeus como gentios para constituir somente um corpo, a igreja, e lhes dá a mesma esperança em Cristo. Efésios capítulo 4, verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Está vendo como nós fomos chamados da esperança da nossa vocação. Também Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim para nós, em quem também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também que foi selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Tá vendo? Cristo é o cabeça da igreja, seu único Senhor e Mestre, e os cristãos também são unidos por sua fé, né, nele. Efésios capítulo 4, verso 5, que diz assim, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, tá vendo? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Tudo unido em Cristo Jesus. Por isso que ele diz, Cristo é o cabeça da igreja, seu único Senhor e Mestre, e os cristãos também são unidos por sua fé nele. A fé os levou a se identificarem com ele em sua morte, tá vendo?
a sua morte e ressurreição ao serem batizados como sinal físico de que fazem parte do corpo de Cristo. É claro, porque quando nós aceitamos Jesus, Jesus nos dá uma incumbência de quê? De sermos batizados nas águas, porque ele diz, ir por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Ele deixou essa palavra para os discípulos. Então nós temos por obrigação ser batizados nas águas, demonstrando publicamente que estamos morrendo para o mundo e ressuscitando para Cristo. Em última análise, porém, nossa unidade e coesão são arraigados na soberania de Deus, o único Criador de todo o universo e, portanto, aquele que tem toda a autoridade absoluta sobre toda a criação. Efésios capítulo 4, verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é o soberano, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Tá vendo? Em última análise, porém, nossa unidade e coesão são arraigados na soberania de Deus, o único Criador de todo o universo e, portanto, aquele que tem autoridade absoluta sobre toda a criação. Quem tem autoridade absoluta sobre toda a criação? Deus Pai, que foi Ele que criou tudo. Então, ele deixa bem claro no versículo 6, Efésios capítulo 4, verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todo e em todos. Tá vendo? Salvos para andar em unidade. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 6. A unidade na fé. Nós fomos chamados para ver em unidade, em união, uns para com os outros. Não se considerando inferior a ninguém, não se considerando superior a ninguém, mas igual, semelhante. Por isso que ele vai dizer no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Verso 5, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então, cristão, nós fomos chamados para ver em união, uns para com os outros, não em desunião. A característica do crente é humildade, mansidão e paciência.